E aí pessoal, beleza? Nós vamos ter uma pequena videoaula, vou explicar algumas coisas para vocês, sem muito uso da imagem, acho que vocês viram bastante durante aquela aula no aplicativo. Eu vou tentar esclarecer para vocês que estão optando por fazer por aqui, tirar as dúvidas. Eu vou me aprofundar naquilo que foi falado, ter algumas anotações aqui que eu fiz, então eu vou estar acompanhando com base no que foi falado durante a videoaula, mais algumas coisas minhas. É importante dizer para vocês que fez uma explicação com base do não aprofundamento do conteúdo. Então eu vou estar aprofundando em cima do conteúdo que vai ter a ver com a futura Revolução Francesa. Não quer dizer que a gente está atrasado, porque a gente já viu nas últimas aulas, nas videoaulas anteriores, sobre as revoluções, as transformações que ocorreram durante a Revolução Inglesa Industrial, certo? Então agora a gente vai falar de outra revolução, uma outra transformação política e social que é na França. E para falar sobre isso, a gente tem que falar dos antecedentes, o que aconteceu antes da Revolução, porque ela não acontece do nada, tem uma série de situações, série de pessoas que vão pensar e vão mostrar que aquilo que estava ali não era adequado para aquele momento, ou pelo menos o pensamento de algumas pessoas que vão influenciar a sociedade, tá? Então, eu vou me aprofundar para se diferenciar bastante em boa parte do que a mulher falou, para tentar esclarecer isso para vocês no contexto mais ideal, tá? Então, vamos falar sobre a questão do iluminismo. Ela perguntou lá o que é o iluminismo. Ela colocou uma lâmpada. Então, o que é o iluminismo? Vem da palavra iluminar, ou seja, esclarecer, abrir a mente das pessoas. Tanto que esse período vai ser chamado de século da razão. Ou seja, as pessoas vão pensar de uma forma diferente do que vem sendo visto. Lembre-se que a gente falou na Revolução da Transformação na Inglaterra, que tinha lá um rei que não era absoluto, que não deveria ser absolutista, mas que começa a querer implementar o absolutismo. Eles tiram, trocam de poder. Isso é uma transformação, uma nova ideia. Então aqui vai ter uma transformação um pouquinho mais a parte diferenciada, que depois vai influenciar os países da Europa, que é muito importante, tá? Então, o iluminismo é a ideia de iluminar, trazer novas ideias, começar a pensar pela razão e não pela emoção, né? Então é isso que vai significar a palavra iluminismo, pensamento através da razão, né? A luz da ideia. Então, é isso que ela estava querendo dizer ali sobre a questão do iluminismo, iluminar a ideia das pessoas, trazer um novo pensamento, tá? Para a gente poder falar, entender todo o contexto do que ela explicou, a gente tem que falar a respeito dos antecedentes, o que foi que aconteceu no início, né? Então, quem foi as pessoas que trouxeram essas ideias? Essas pessoas eram chamadas, que vocês já conheceram lá no sexto ano, que eram os filósofos, os pensadores, que vão trazer teorias, que vão trazer pensamentos para reflexão, uma nova ideia. Então, teremos também pensadores iluministas, pensadores que trarão uma nova ideia, que vão pensar através do que eles chamam de razão, ser racional. Tá? Então, o iluminismo vai nascer na França, né, ali na Europa. Isso é muito importante. Sua raiz é na França, ali que ela vai desabrochar. Tá? Durante o período inicial, no século XVII, começam as primeiras ideias iluministas. Mas o iluminismo com força, com transformação, vai acontecer no século XVIII. Tá? Isso é muito importante dizer para vocês. Um dos iluministas aqui que a gente tem é o René Descartes, exatamente, René Descartes. O René Descartes, que nasceu em 1596, morreu em 1650, ele trabalha uma escola racionalista. E a frase mais famosa dele é: logo penso, existo. Ou seja, penso, logo existo. Ou seja, no momento que a pessoa pensa, ela existe na sociedade. Então ela tem que ter uma participação. Né? Porque se a gente tem um reino como era a França, daquele período, um reino que o rei era absolutista, ele tinha poder, ele criava leis, ele julgava e executava essas leis da forma como ele bem queria, e o povo não poderia lá questionar. Então isso é uma ideia que ele pensa diferente. Por isso que ele disse: penso, no momento que eu penso, que eu posso refletir o que é certo, o que é errado. Logo, eu existo numa sociedade, então tem que ter uma participação. Tem que ser algo muito importante para ele.
Então isso traz um começo de ideia iluminista diferente de que era. Porque antes era o absolutismo, o rei é que fazia tudo, o rei comandava da forma como ele achava melhor. E já agora aqui ele acha que a sociedade deveria ter uma participação mais efetiva. Tá? O segundo cara que vai trazer o começo das ideias iluministas é Isaac Newton. Vocês vão ver muito em física lá no ensino médio. Isaac Newton é aquele da história que ele estava sentado embaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele vai criar a teoria de que por que aquela maçã ela não sobe e sim ela cai no chão. Que parece bem idiota essa situação, mas realmente não tinha uma explicação porque isso acontece. Se você vai para a Lua, não é assim. A Lua não tem força gravitacional, aquele que puxa a gente, que segura a gente aqui e não faz com que, igual na Lua, que a gente fique pulando, dando saltos, porque não tem nada prendendo a gente. Então é uma força, não vou especificar porque né, não é minha formação física, mas que tem uma força atrativa na Terra que segura a gente aqui, que impede que a gente dê saltos, que a gente fique, entre aspas, mais leve. Então, mas o que isso tem a ver? Com essas ideias ele vai perceber que existe a razão. Vocês vão perceber que a matemática, a gente fala muito que a matemática é racional, ou seja, os números comprovam, os números mostram que é assim que tem que ser as coisas. Então ali vai ajudar a pensar que ela, como as leis da física, que tem toda uma matemática que explica, também isso acontece nas leis sociais. Precisa ter uma coisa racional, uma coisa que faça sentido, uma coisa que seja justa. Então isso também é muito importante, a participação do Isaac Newton, que foi de 1642 a 1727. Então viu que é uma sequência. E o último, pré-iluminista, né, que é antes do iluminismo ser forte e começar realmente a causar lá na frente a Revolução Francesa, é John Locke. O John Locke ele vai pensar em 3 frases que serão muito usadas na França, que é a vida, a liberdade e a propriedade, né? Prosperidade. O que ele quer dizer com isso? Ele vai trazer um pensamento de que são 3 coisas quando o ser humano nasce, ele deveria ter direito à vida, né? Ou seja, ele tem direito a nascer, ter a sua vida ali garantida, ter o direito à liberdade, ou seja, ter a liberdade de não só a liberdade de não ser escravizado, mas a liberdade também de pensar, de questionar, a liberdade de expressão. Né? E a prosperidade, ter o direito, a chance de crescer dentro de uma sociedade, que dentro de uma sociedade monárquica isso é bem difícil, né? Ainda mais uma sociedade absolutista. Tudo isso, e aí era a ideia de um contrato então, que ele propunha entre os governadores, aqueles que governavam um determinado país, e os governados, que eram as pessoas. Ou seja, ter um equilíbrio para que todos tivessem a oportunidade de uma vida mais justa, tendo o direito à vida, à prosperidade e à liberdade. Tá? E aí vem o século XVIII, o século das luzes, aí entra o iluminismo que estava sendo falado no vídeo. E também vou dar uma aprofundada um pouquinho maior para vocês entenderem. Um dos principais iluministas é o Voltaire. Tá? Voltaire, lembra que a gente está falando do século XVIII. O Voltaire ele vai ser pouco mais efetivo no período que ele está. Suas ideias vão começar a ganhar forças durante aquele período de transformação, quando vai começar a surgir a revolução. Então Voltaire ele vai criar ele vai ser o produtor das cartas inglesas. Esse é o nome dos livros, porque todos eles escreveram um livro para defender a tese do seu pensamento. Então ele vai criar as cartas inglesas. Né? Nessa carta ele critica o clero, a instituição igreja, porque ele acha que não deveria ter uma... E estamos falando do período do século XVIII, para deixar bem claro. Que deveria ser um Estado laico, ou seja, a igreja não deveria intervir e trabalhar junto com o Estado. O Estado, uma coisa, a igreja, outra, falando então um Estado laico, a separação da igreja com o Estado. A igreja cumpre a função que é dela e o Estado cumpre a função que é dele, sem um intervir na situação do outro. Né? Então ele vai defender essa ideia, ele também vai ter contundente a ideia de defesa da liberdade de expressão. Acho muito importante isso, que o povo deveria ter liberdade de expressão, de criticar, de tentar propor alguma coisa que ele achar correto, criticar uma lei que de repente foi criada que ele acha que não é justo. Então isso também vai ser muito importante. E ele vai também
dizer que para isso acontecer, os monarcas têm que se tornar monarcas deixar de ser monarcas absolutistas e se tornar monarcas déspotas, esclarecidos, ou seja, eles começarem a entender essa ideia iluminista e trazer para ele, para que possa se governar de forma justa, de uma forma mais adequada para aquele período. Então ele vai querer que eles deixem de ser absolutistas e passem a continuar reinando, mas através dessas ideias iluministas. Aí a gente tem Montesquieu, que ele vai criar